Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar então sobre o segundo livro do nosso projeto Lendo Teresa Albuez. E para essa resenha eu escolhi então a primeira obra publicada por essa autora, que se chama Pedra Canga. Essa obra foi publicada primeiramente no ano de 1989 e lembra que eu contei para vocês no primeiro vídeo desse projetinho que eu não tenho, né? E não tenho a primeira edição, infelizmente é uma cópia, então não dá pra gente ver como é a capa. Essa edição lindona que eu tenho aqui é da editora Entre Linhas, publicada aí como edição comemorativa no ano de 2019, tá, gente? Vocês conseguem encontrar facilmente por aí, tanto no site da Entre Linhas, como em outros sites de vendas de livro também. Então, vocês podem ler essa obra que é super interessante. E aí, então, vamos falar um pouquinho dela para vocês conhecerem esse enredo que é uma delícia. Que a gente vai ter? A gente vai ter aqui uma cidadezinha, né, que é perturbada aí por um acontecimento antigo, já tinha se passado 17 anos, em que o senhor V, que é o senhor Vergari, tinha morrido, tinha se transformado num bicho, né? Ou o capeta tinha vindo buscar, alguma coisa do tipo assim, meio misteriosa, meio ligada à vingança tinha acontecido. Então, a narradora vai aqui tentar recolher essas memórias, vai tentar buscar a compreensão do que realmente aconteceu. Então ela vai ir conversando com essas pessoas que estavam na cidade no dia em que aconteceu essa tempestade, né? Choveu muito nesse dia e aí então aconteceu alguma coisa muito misteriosa com o senhor Vergari. Mas a grande ideia é pensar quem era esse senhor Vergari, por que ele perturba ainda a vida das pessoas, né? A memória, a lembrança dessas pessoas durante tantos anos. Ele era um senhor de escravos, né? Dono de muitas terras, era morador ali do centro dessa comunidade, né, na Chácara do Mangueiral. Ele tinha muito poder, como muitos dessa época, né, gente? Muitos aí do começo da colonização do nosso país, nesse momento em que a gente tinha o uso da mão de obra escrava, né? E como vocês já podem imaginar, o senhor Vergari não era uma pessoa boazinha, que tratava bem as pessoas. Ele era uma pessoa bastante cruel, né? Ele tratava os empregados com muita crueldade, né? Não eram empregados, eram escravos. Então a gente vai aqui conhecer a história de dois escravos que permaneceram na família por muito tempo. Então essas pessoas vão contar que ele tinha cortado a língua de um, tinha queimado o outro, várias coisas assim bastante terríveis, né? Então a gente tem uma primeira história aqui tratando desse processo de colonização e dessa mão de obra explorada aí, né? Dessa mão de obra escrava, que é nada mais, gente, do que um momento histórico, infelizmente, que fez parte de toda a história brasileira, né? A gente não tem isso só no interior, isso só no sertão, a gente tem isso em muitos lugares e aqui, então, a nossa narradora vai contar um pouquinho disso. E é bastante legal porque a narradora também vai dando vozes a essas pessoas, então ela encontra uma pessoa mais velha que viveu, né, no tempo do senhor Vergari, ele para e conta, então a gente vai lendo, né, essas narrativas e vai construindo, então, a nossa visão, a nossa perspectiva sobre essa história, sobre esse acontecimento. Então a gente vai, ao longo dessa história, a gente vai entendendo que essa personagem, ela tá seguindo um caminho, a narradora, né? Ela tá seguindo aí, ela tá buscando o conhecimento. Então a gente vai ter também aí uma ideia de contraposição entre conhecimento científico e conhecimento popular. Então a gente vai ter duas figuras muito representativas, que são as personagens Marcola, né? A Marcola é uma mulher muito sábia, muito conhecedora da cultura popular, das ervas, né? Dos processos, de tudo que pode ser feito para consertar uma coisa ou outra. E em contraponto a gente tem o Zé Garbas, né? Que vai ser o detentor desse conhecimento científico, tinha muitos livros, era muito culto. E a gente então vai ter essa personagem aí oscilando entre acreditar em uma coisa e outra. Logo aqui no prefácio, no epílogo, né, a gente tem aqui duas falas dessas duas personagens, eu quero ler para vocês. Então a primeira é do Zé Garbas e ele fala assim, ó: se você não tem coragem de pular a cerca do quintal, como vai ser com a cancela do mundo?
né? Então, bastante profundo, já bem, é bem instigante já pensar, então, que ele tá te falando, olha, se você não tem coragem de sair, né, de dentro da sua casa, de dentro do seu quintal, como é que você vai fazer quando você estiver no mundo? Como que você vai fazer quando você tiver um mundo aos seus pés? Você vai ter medo, né? Então, e aí a Marcola fala também, leva muito tempo para os olhos ter a clareza e se libertar do pré-concebido. Então a gente já, aqui logo nas primeiras páginas, a gente já entende que nós vamos falar de conhecimento, da busca pelo conhecimento, e vamos falar também dos pré-concebidos. Então, uma cidadezinha do interior, no começo do processo de colonização, presença de escravos, de pessoas mais ricas e pessoas mais pobres, mais poderosas e menos poderosas, a gente já vai estar diante de preconceitos, né? Situações que vão nos acompanhar socialmente até hoje, infelizmente, né? Então é um livro que tem uma profundidade, que tem uma discussão social muito grande, mas que trabalha tudo isso por meio de uma escrita muito deliciosa, gente, por meio de uma escrita muito fluida, muito fácil de se ler, por meio de uma literatura incrível. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês leiam, espero que gostem e nós nos encontramos na próxima semana com mais resenha nesse canal. Até mais, pessoal!